ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor, nós queremos o teu nome agradecer. Queremos declarar que o Senhor é soberano, digno de louvor, de honra e de glória. Meu Pai, nós queremos declarar com sons de música. Oh, meu Pai, nós queremos tocar no teu coração nessa hora com adoração. Declarar que as nossas vidas foram criadas para o louvor da tua glória e que nós, Senhor, queremos nos desprender de tudo aquilo que tem nos prendido nessa terra, tudo aquilo que tem contaminado o nosso coração, roubado a nossa fé, e declarar, meu Pai, que só o teu nome é digno de louvor, de toda glória. Queremos te adorar, te engrandecer, declarar que o Senhor é santo, poderoso, digno e que não há outro além de ti. Tu és santo, rocha eterna, aquele que é e há de vir. Santo é o Senhor. Queremos te adorar, queremos te adorar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém? Amém. Boa noite. Nós queremos declarar a paz do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém. Só Ele é o Deus eterno sobre toda a terra e sobre o céu. Amém? Nós queremos declarar que o Senhor ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Essa canção ela fala: queremos o teu nome engrandecer. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, todas as obras que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós entendemos, né, que tudo é permissão do Senhor. Né? Ele tem nos guardado, Ele tem nos direcionado, Ele tem trazido vitória, amém? Em meio ao deserto. É Ele que é o nosso sustento. E nós não devemos parar de louvar e de adorar o Senhor. Por isso, aí na sua casa, aí mesmo onde você está, comece a declarar que Ele é santo. Agradeça ao Senhor por esse dia. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que você tem vivido. Amém? Ele é maravilhoso, Ele é digno, rocha eterna. Senhor, te adoramos e declaramos que a tua presença é real neste lugar, é real sobre a vida de cada um, Senhor, que está recebendo essa palavra nessa hora. Profetizamos uma palavra de bênção sobre cada lar, sobre cada família. Declaramos, meu Pai, a presença gloriosa do Senhor sobre a vida de cada um, trazendo renovo, sustento, direção, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no seu coração. Oh, dá-me forças para continuar, guardando uma promessa em oração. Filho, Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
deixou os pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém? Nós queremos declarar isso, amém? Declare, meu Jesus, maravilhoso és, tu és a minha fonte, o Senhor é aquele que me ajuda a prosseguir, amém? Declare isso. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim, há um segredo no seu coração. Oh, dá-me forças para continuar, guardando uma promessa em coração. Firme, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram os pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém? E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Amém? Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você tem passado, isso pode ser um instrumento para regar a sua fé, para alimentar a sua fé. Amém? Depende da visão que você vai ter da situação que você vive. Se você olha essa situação como algo que veio para te destruir, isso não vai alimentar a sua fé, isso vai roubar a sua fé. Mas se você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo aquilo é permissão do Senhor, e que sim, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que te leva além daquilo que você pode caminhar. Se você colocar a sua força no Senhor, Ele é aquele que te ajuda a caminhar. Amém? Assim nós devemos viver dia após dia, acordando, agradecendo, entronizando ao Senhor, pedindo a Ele que seja a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E caso um dia seja um dia que você pensa assim, né? Nada aconteceu daquilo que eu planejei, esse dia foi tudo por água abaixo, estou me sentindo fraco, cansado, sem força para continuar. Meu Senhor é aquele que pode regar a sua fé. Amém? Pare nessa hora, ouça aquilo que o Espírito diz. O Senhor, Ele quer alimentar nessa hora a sua vida com uma palavra que vem do trono dEle, com uma palavra que traz direção, que traz renovo. Por isso, nessa hora nós declaramos que toda cadeia, todo grilhão, toda amarra, tudo aquilo que tem se levantado para tentar trazer destruição da sua fé, daquilo que te faz caminhar, nessa hora nós declaramos anulado pelo poder que é no sangue de Jesus. Para isso, abra o seu coração, abra os seus ouvidos e começa nessa hora a deixar o seu espírito ser cheio daquilo que o Senhor tem para te alimentar. Amém? Algo do céu tem preparado para a sua vida nessa noite, meu irmão. Nós não temos nada para te oferecer, não há nada que eu possa falar aqui que possa te trazer algum consolo. Não existe palavra humana, mas existe sim o Espírito Santo de Deus, trazendo renovo, trazendo vida, trazendo paz aonde você está. Receba nessa hora o auxílio do Senhor. Amém? Nessa força que eu confio, é nessa força que temos caminhado. Somente isso tem nos feito permanecer em pé, mais nada, nada. Amém? Por isso nessa hora declare: seguro estou, Senhor, em Ti. Ah, meu Pai, eu estou seguro em Ti. Eu quero, Senhor, ser
sentir o teu braço, a tua proteção. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor existe, fale isso, mas eu não tenho sentido talvez aquilo que o Senhor tem para minha vida. Senhor, eu quero sentir o teu toque, eu quero sentir o teu abraço. Senhor, eu quero sentir essa força, meu Pai, que está sendo ministrada. Em nome de Jesus, receba isso nessa hora. Amém? Receba isso nessa hora. Em nome de Jesus. Seguro estou em ti, seguro estou. Declare isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou, declare isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Senhor, seu amor, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Ah, Senhor, nessa hora nós queremos te adorar e te exaltar. Queremos também, Senhor, apresentar a vida de cada um, meu Pai, que recebe nessa hora essa live. Senhor, alcança o coração, a vida e a família dos teus filhos. Queremos declarar nessa hora que toda tristeza, toda angústia, toda amargura, meu Pai, todo espírito, Senhor, de depressão, de tristeza, bate fora, retirada em nome de Jesus. Declaramos a alegria, declaramos o fortalecimento que vem do céu, declaramos uma palavra de renovo, de ânimo, de ousadia. Ah, Senhor, declaramos nessa hora que quando as cadeias do medo, do desânimo, Senhor, atrelam o coração, esse fica, Senhor, desestabilizado. Queremos declarar que o amor e a força do Senhor é aquela que quebra e lança fora todo medo, e é aquela, Senhor, que traz ânimo para esse que está batido. Senhor, todo espírito de morte, de angústia, ah, Senhor, nós declaramos anulado pelo poder que é no sangue de Jesus. Declaramos o som do céu sobre cada casa nessa hora, sobre cada coração que recebe essa palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, uma semente para a eternidade, uma semente para a vida eterna. É o que profetizamos nessa hora, em nome de Jesus.
possa descansar no Senhor. Amém? Amém. E eu gosto muito de comparar essa palavra descanso com uma brincadeira boba que a gente fazia quando era criança, né? Quando a gente era criança, a gente parava e... Não vou falar bobeira, não. É até de assustar. O Rafa já olhou pra mim assim com a cara. Não vou falar bobeira, não. Lá vem. Quando a gente era criança, a gente brincava de um parar atrás do outro e o outro se jogar para trás e fechava o olho, né? E ele tinha que confiar em quem estava Eu segurando não ele. brinquei disso, não. Eu brincava muito. E a gente ficava com medo de se jogar, porque a pessoa que estava ali atrás, né? Ficava, vem, mas você não sentia a mão dela e você tinha que fechar o olho e cair, né? E eu comparo muito essa palavra, descansar no Senhor, com essa brincadeira, né? A gente confiava num colega, num amigo, né? E se lançava com o olho fechado e o outro ficava ali, né? Te pegava quase você caindo no chão. E o Senhor, ele tá ali para te apoiar, amém? Ele está ali para te segurar, só que às vezes você fica com medo de se jogar, de cair, com medo de machucar, achando, né, que o poder do Senhor não vai ser suficiente para te segurar, mas Ele é, amém? Ele é. Então feche os seus olhos e caia nos braços do Senhor, deixa Ele te segurar, amém? Eu e o Rafael, nós estamos aqui, essa dupla, né, nós estamos aqui igual, mais ou menos tipo, né, um Sandy Júnior, né? Podemos comparar, né? O que você acha, Rafa? É. Tá faltando uma duplinha boa, afinada toda a vida. Mas né, a gente combina uma música, ele dá a nota aqui, depois eu erro a música. Na hora de começar, eu canto outra. Ela cantou outra música, não era isso. Essa? Aí na hora que eu comecei a cantar, que eu percebi que eu estava errada, mas ninguém percebeu, só que eu falei, né? Pra que eu ia falar? E o Rafa tem uma palavra de Deus essa hora, amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai usar a vida dele como um canal, porque ele é um canal de bênção, amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. A internet melhorou lá. São um probleminha de internet, irmão, mas tá chegando lá. Estamos conseguindo. Amém, irmãos? É um privilégio a gente poder mais uma vez compartilhar a palavra, né? É um privilégio do Senhor a gente estar aqui nessa noite reunidos, mais uma vez com os irmãos, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que Ele tem falado conosco. E eu quero trazer uma palavra hoje, meu irmão, não é para o seu vizinho, não é para o seu marido, não é para a sua esposa. A palavra que eu trago hoje é para você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Porque antes de eu ministrar para você, o Senhor ministrou comigo. O Senhor falou comigo através dessa palavra. Amém, irmãos? Então essa palavra hoje é para você que está aí sentadinho vendo essa live. Não fica pensando assim, não, fulano podia estar ouvindo essa palavra. Né? Não, a palavra hoje é para você. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje com os irmãos. A palavra está lá em Eclesiastes, no capítulo 3. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu vou te dar um tempinho para você pegar sua Bíblia aí. Se você não está com ela, pegue, né? Você está em casa, não tem por que não estar com a Bíblia aí. Eclesiastes 3. A gente vai ler o versículo 1, né, e o versículo 2 de Eclesiastes. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Eclesiastes 3. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e o tempo para arrancar o que se plantou. Bem, feche os seus olhos agora, eu quero orar. Senhor, nós estamos aqui debaixo da Tua direção, Pai. Sabemos que a Tua palavra é aquela que não volta vazia, que a Tua palavra é aquela que faz a diferença nas nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, ao coração das pessoas que estão aí, Pai, ouvindo, assistindo esta live, Pai. Que a Tua palavra venha fazer diferença na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa-me como um canal de Deus para com os Teus filhos. Que de mim mesmo, Pai, eu não tenho nada para oferecer, mas eu sei que o Senhor é aquele que dá o sustento. Eu sei que o Senhor é aquele que dá a direção, Pai. E me coloco a seu dispor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero falar um pouquinho nessa noite com os irmãos a respeito de sertão. Sertão, Rafael, você fala de uma palavra
de tempo para todas as coisas, você vem falar comigo sobre sertão. Por que sertão? Por que não deserta? Porque o que eu tenho para você hoje é sertão. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós nos sentimos como um sertão, seco, vazio, sabe? Sem nada para oferecer, sem nada, né, para oferecer para as pessoas ou até para nós mesmos, né? Nós nos sentimos secos. E o que eu tenho para falar para você nessa noite é que hoje é o tempo de plantar nesse sertão. Amém, irmãos? Hoje é chegado o tempo em que você vai plantar na sua vida. Amém? Você vai plantar acima de tudo, em primeiro lugar, na sua vida. Você vai hoje dedicar um tempo e vai investir em você. Você que está me ouvindo. Por isso que eu falei que essa palavra hoje não é para a pessoa que está do seu lado, mas é para você. E quando eu venho falar de sertão, o sertão ele me remete a uma terra muito seca, uma terra que é sedenta por água. Em 2009, eu e Keila, nós tivemos uma oportunidade fizemos uma viagem para Sergipe e quando nós chegamos lá, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do sertão sergipano. Nós atravessamos, se eu não me engano, cerca de 200 quilômetros do sertão até até a usina de Xingó, né, onde que se represa o Rio São Francisco, tem uma das maiores usinas lá do sertão sergipano. E eu me lembro, claro, assim, é muito nítido, foi uma das paisagens mais feias que eu já vi na minha vida. Nós estávamos naquele lugar e tinha 7 meses que não chovia naquele lugar. Eu lembro da gente parando numa casinha de doce no meio da estrada, nós estávamos no micro-ônibus, saímos do micro-ônibus com o ar-condicionado ligado no máximo e eu suando, aquele calor absurdo. E quando nós saímos lá, estávamos conversando com as pessoas que ali estavam, eles comentaram com a gente que tinha 7 meses que não caiu uma gota d'água naquele sertão. Só que não é um clima agradável igual o nosso, de 20 e poucos graus lá, de 20, 22 graus não. Lá fazia era mais de 40 graus, irmãos. Então assim, era uma situação muito ruim, muito seca, muito feia. A gente foi andando naquele sertão e eu fui vendo ali que realmente a gente via carcaça de animais mortos ali, né, aqueles restos de água, né, que é onde eram açudes e ficavam só aqueles barro ali, aquele barro para os animais que sobreviveram beber daquele barro. E foi assim, uma das piores paisagens que eu já vi, um dos piores relevos que eu já vi na minha vida ali, foi o sertão. E quando nós fomos assim nos aproximando do nosso destino, que era a usina de Xingó, né, lá no Rio São Francisco, e já tínhamos adentrado uns 200 quilômetros dentro do sertão, e de repente, irmãos, como assim uma miragem, nós começamos a ver que foi ficando tudo verde, e muito verde. E nós começamos a andar assim na beirada da estrada e tinha aquelas plantações enormes. Eu lembro de mamão, cada mamão enorme naquele local ali, sabe? Aquelas plantações todas verdes e eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, como que num calor de 40 graus, num sertão, você tem uma coisa dessa? E eu não entendi aquilo ali. E quando nós chegamos lá na usina, nós conversando com as pessoas, nós descobrimos que até onde se encontrava aquelas plantações, ali era até onde a irrigação ia. Eles tinham um projeto de irrigação para o sertão e até onde ia a irrigação é onde que se encontrava aquelas plantações. Uma coisa eu tenho para começar falando para você nessa noite, que uma coisa eu descobri lá, sabe o que, irmãos? Sertão é terra extremamente fértil. Ela é extremamente fértil. Ela é produtiva. Lá em João, capítulo 4, no versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz o seguinte. Jesus ele fala que qualquer que beber desta água, ele encontra com a mulher samaritana lá, e ele conversando com ela no final ele diz, qualquer que beber desta água novamente, que ele fala do poço, desta água vai ter sede. Mas o que beber, aquele que beber da minha água, ele nunca mais terá sede. E eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, de uma água, aquela que vem irrigar os sertões das nossas vidas.
Quando nós estamos passando por esses momentos difíceis, eu sei que temos vivido dias difíceis, dias de tribulação, dias que têm assim sido desafiadores para nossas vidas. Eu sei que quando nós vivemos esses dias difíceis, que nós estamos secos ali, nós precisamos da água, da fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém, irmão? Uma coisa eu aprendi naquele local, que todo sertão ele é terra fértil, mas para que isso aconteça, ele precisa ser irrigado. O sertão ele precisava ser irrigado. Só que do mesmo jeito que nós vimos naquela estrada e vimos situações de lugares que tinham águas barrentas e não tinha nada em volta, nós vimos de um lugar que tinha uma água cristalina e tinha muita coisa em volta, tinham frutas, tinham plantações, nós vimos os frutos ali. Uma coisa eu vi, que nós precisamos decidir, definir qual vai ser a fonte que vai jorrar nas nossas vidas. Essa é uma escolha nossa, irmãos. O que nós queremos? Qual água nós vamos tomar? Aquela mulher samaritana, ela esteve ali com Jesus e Jesus apresentou para ela duas águas. Aquela do poço, que ela ia beber e novamente voltaria a ter sede, mas ele apresentou a sua vida, que era a água que se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. E é muito comum, irmãos, no momento de sertão, de desespero nas nossas vidas, nós bebermos o que está mais fácil, o que está mais disponível. Beber de qualquer fonte. É muito comum, irmãos, a gente não optar pela fonte que é o Senhor. Porque às vezes estamos desesperados, em algumas situações e a gente quer o mais prático, o mais fácil. Né? Eu lembro que eu gosto muito de assistir esses programas de sobrevivência e eu vejo que quando eles assim, estão lá numa situação difícil, numa situação complicada, que eles estão lá assim, um momento de sede, alguns se precipitam, vão e bebem de uma água lá que aparentemente era boa, era cristalina, mas depois tem as consequências. Depois eles têm as consequências daquilo. Eu lembro uma vez que eu estava pedalando, estava eu e o Marlon pedalando, a gente subindo a Enertina, e chegando assim na subida da Suíça, nossa água tinha acabado, tinha um curral lá, que tinha uma aguinha que descia lá, e eu lembro que o Marlon pegou a garrafinha dele, botou debaixo e falou assim: Rafael, vamos beber aqui. Estava um calor insuportável. Eu falei assim: Marlon, eu tenho muita cisma com água, eu não vou beber dessa água não. Aí ele bebeu, subiu de boa, tudo bem, e depois, um outro dia, ele compartilhando comigo que ele teve muita diarreia, porque aquela água tinha feito mal para ele. E muitas das vezes nós buscamos as fontes mais fáceis, daquela que nós achamos que vai suprir as necessidades das nossas vidas. Mas uma coisa eu tenho para te falar nesta noite. Se você tem se sentido como um sertão seco, só existe uma fonte. Aquela que vai durar para a vida eterna. Aquela que te conduz à vida eterna. Aquela que vai trazer refrigério para a sua alma. É a fonte de Deus, meu irmão. E nós temos uma vantagem muito grande, que a fonte do Senhor, ela já traz consigo boas sementes. Quando você vai buscar lá na fonte que é Jesus Cristo, as sementes já vêm junto. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas 5, se eu não me engano, versículo 22 e 23, a palavra de Deus vem falando sobre os frutos do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a brandura, a temperança e alguns outros. Quando você busca lá, quando você vai buscar na fonte, meu irmão, essa fonte ela já vem com você, com as sementes. As sementes já chegam na sua vida. E no momento de dificuldade, no momento de deserto, que essa água começa a hidratar a nossa terra, que começa a trazer consigo esses frutos, essas boas sementes, olha o que agrega na nossa vida, meu irmão.
No momento de dificuldade, você recebe o amor do Senhor. Você recebe a paciência. Você recebe a bondade. Você recebe a fé. Numa situação que você está vivendo hoje, de não estar vendo mais possibilidade de solução, o Senhor, Ele traz uma semente de fé sobre a sua vida. Ele traz uma semente de amor sobre a sua vida. E como que nós precisamos, irmãos, buscar desta fonte? Sabe? Quando estamos secos, nós dependemos da fonte do Senhor. Vivemos momentos atribulados, onde eu vejo assim que várias pessoas estão perdendo noite de sono. Estão deixando de desfrutar aquilo que Deus tem para a vida delas por preocupações. Mas às vezes, irmãos, o que tem acontecido é que nós estamos buscando nas fontes erradas. Sabe? Eu vendo essa situação toda que temos passado nesses últimos dias, eu até conversando um dia com a Keila, até falei com a Keila, falei assim, Keila, vamos parar de ver jornal, ver essas coisas aí, e a gente dá uma olhada durante o dia aí, vê uma notícia e pronto, sabe? E vamos, viver a nossa vida buscando o Senhor. Vamos ver o que o Senhor tem para nós, não aquilo que o mundo tem para nós, não aquilo que eles falam que o mundo tem para nós, mas vamos ver o que o Senhor tem para nós. Quais são as fontes de Deus nas nossas vidas, sabe? Vamos buscar na palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos plantar essas sementes no nosso coração, sabe? O Senhor, Ele vem, Ele pega um sertão, irriga ele com a sua presença. O Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas, irriga as nossas vidas e traz consigo as boas sementes, que são os dons do Espírito. E nós precisamos pegar essas sementes e plantá-las nos nossos corações. Lá em Salmo 119, versículo 11, a palavra de Deus diz que a palavra dele nós temos escondida no nosso coração, para que nós possamos não pecar contra ele. Nós devemos pegar essas sementes, esconder aos nossos corações, enterrar nos nossos corações, para que na hora da dificuldade, na hora da tentação, irmão, você se guarde. Em Salmo 119, versículo 105, se eu não me engano, a palavra vem falando que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É aquela que traz a direção, irmãos. Quando você vai buscar na fonte que é o Senhor e para de buscar nas outras coisas, você prioriza a fonte que é o Senhor, meus irmãos, e vai para a palavra ela passa a ser lâmpada para os seus pés. E quando você se depara com situações que são difíceis de ser resolvidas, situações complicadas, situações difíceis, desânimo, você se depara às vezes seco, o Senhor é aquele que enche o seu coração. Ele enche o seu coração com a sua palavra. Ele irriga a sua vida com a palavra dele. É igual quando você pega uma planta e ela está muito seca, está muito tempo sem água, e você já viu, você vai e joga uma água nela, daí a pouco ela dá uma arribada. Assim é nas nossas vidas também, irmãos. Às vezes nós preocupamos demais. Eu ministrei aqui a última vez sobre Paulo e Silas na prisão, sobre o amor de Paulo para com a vida do carcereiro, né? Se alguém assistiu e lembra, nós temos que preocupar com o próximo, irmãos. É o nosso compromisso. Nós estamos aqui para amar os irmãos. Mas acima de tudo, nós temos que nos encher primeiro. Encher as nossas vidas da presença de Deus. Encher as nossas vidas da fonte que é Jesus Cristo. Aquela fonte que se eu beber, eu não vou ter mais sede. Amém, irmãos?
aquela fonte que vai trazer convicção para o meu coração. Como que no momento de deserto, no momento, né, de sertão, falta para as nossas vidas convicção. E a única convicção que nós temos é que o reino do Senhor está próximo. Amém, irmãos? A única convicção que nós temos é que o Senhor ele tem algo novo para as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, nesses momentos difíceis, dedicar um pouquinho de tempo e investir nas nossas vidas. Gastar um pouquinho de tempo conosco. Encher as nossas vidas da fonte que é o Senhor. Lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, né? O Senhor ele vem nos ensinando que quando a gente for orar, para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. E com isso, Ele vai te recompensar. O Senhor ele já está lá te esperando, irmãos. Eu já compartilhei isso aqui algumas vezes com os irmãos. A palavra fala que o Pai ele está em secreto. Ele está lá te esperando. Quando você resolve, sabe, buscar desta fonte, ir ali atrás, se dedicar, investir em você, o Senhor ele começa a alimentar a sua vida. Ele começa a alimentar essa vida. E na hora que você menos imaginar, sabe, você vai estar vendo o desespero, as situações que estão ao seu redor, mas você ali com a cabeça erguida, sabe por quê? O sertão ele começou a virar terra produtiva. O sertão ele vai começar a produzir frutos que foram plantados, que são os frutos do Espírito. O sertão ele vai começar a dar frutos. A paisagem vai ser mudada, meu irmão. Olha que tremendo. A paisagem na sua vida vai ser mudada de algo seco para algo que produz. E o que eu tenho para falar para você nessa noite, sabe? O que eu vi lá eram os melhores frutos. Lá nessa passagem do sertão que nós tivemos, eu vi foram os melhores frutos. Não ache você que você é menor que alguém, que você não tem condição, porque eu não tenho condição, Keila não tem condição, nós não temos condição de nada. Nós estamos aqui inteiramente na dependência do Senhor. Nós não somos pastores. Nós só compartilhamos aquilo que Deus tem falado conosco, sabe? Nós também somos um sertão que precisa ser irrigado a todo tempo pela palavra do Senhor. Mas o que eu tenho para falar para você, você que se sente incapacitado, sertão é terra fértil. Guarde isso no seu coração. O que falta às vezes é trabalhar essa terra, falta buscar a fonte de água viva, aquela que faz toda a diferença. Por isso que eu falei para você, meu irmão, invista em você, porque você é terra produtiva. Você não está aí por acaso. O Senhor ele tem um propósito na sua vida. Está difícil? Está seco. As coisas ao seu redor estão morrendo, mas uma coisa eu tenho para te falar. O sertão, ele é terra produtiva. Ele só precisa de ser irrigado, meu irmão. E voltando lá para o poço de Samaria, você tem duas opções. Ou você bebe desta água que o mundo oferece, ou você vai beber daquela água que Jesus ofereceu. Aquela água que produz vida eterna. Aquela água que quem bebe nunca mais vai ter sede. Lá em João 6,35 a palavra de Deus fala assim. Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. A decisão é sua. Não se sinta
menor que alguém. Não se sinta inferior. Se você tem passado por sertões, por dias difíceis, invista em você. Só que o primeiro passo é escolher qual fonte vai jorrar na sua vida. De qual fonte você quer beber. Eu comecei a palavra lá em Eclesiastes. A palavra falando que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E o que eu tenho para falar para você nesta noite, que hoje é tempo de você começar a plantar na sua vida. Hoje é tempo de você começar a plantar na sua vida. As sementes estão aí, sabe? Eu compartilhei um pouquinho daquilo que Deus tem para você. Busque a fonte. Plante na sua vida, meu irmão. Trabalhe isso dentro de você. Dedique-se tempo ao Senhor. E quem crê nele, como diz lá em João 6,35, né? Nunca terá sede. Amém, meu irmão? Aquele que crê no Senhor nunca terá sede. Se você deita para dormir e se sente incomodado, sabe? Se você às vezes está perturbado com isso tudo que tem acontecido, se você tem passado dias difíceis, sabe? Se você tem se identificado até às vezes achando que está entrando num quadro depressivo, o que eu tenho para falar para você nesta noite é que tem uma fonte, meu irmão. Uma fonte que ela jorra. E a fonte ela vem, inunda as nossas vidas. E o que era sertão passa a ser terra produtiva. O que era deserto passa a ser terra produtiva. E que produz os melhores frutos. Nós vemos situações hoje de pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, pessoas que você olhava e falava assim, mas ele, mas o fulano, mas o Beltrano. Eu tenho um exemplo muito grande que eu acompanho bem, que é o Rodolfo Abrantes. O Rodolfo, vocês conhecem a história do Rodolfo. O Rodolfo, ele tem um testemunho dele, ele fala que quando ele experimentou dessa fonte, a vida dele foi transformada. Eu falo por mim. Quando eu experimentei dessa fonte, o que era sertão na minha vida passou a ser terra produtiva. Amém? Essa palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. Sabe, que você receba, que você reflita nesta palavra. Sabe? Que você pare agora e faça uma reflexão. Onde você tem buscado? Qual é a água que você tem tomado? A mais fácil? A mais prática? Ou você tem buscado no Senhor? Ou você tem buscado no Senhor? Feche os seus olhos que nós vamos orar por você agora. Você que tem se sentido agora seco. Eu comecei a palavra aqui falando lá em Eclesiastes. Sabe o que, irmãos? Que é tempo para plantar. E o tempo é hoje. E hoje é o tempo. É o tempo de você começar a plantar na sua vida. Um dia a colheita vai vir. Sabe? A colheita ela vem. Você vai colher frutos. 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 E mais frutos. E são os melhores frutos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos colocar cada vida aqui nesta noite. Cada vida nesta live, Senhor. Cada vida aí do outro lado que está recebendo esta palavra, Pai. Oh, Pai, essas vidas que estão se sentindo como um sertão, Pai. Que o Senhor venha inundá-los com a Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre essas vidas, Pai. E que eles estejam assim num processo de busca constante no Senhor, Pai. Oh Deus, encha o coração dos Teus filhos com a Tua presença, Deus. Encha o coração dos Teus filhos, Pai. Derrame sobre eles, Pai, os frutos do Espírito Santo, Deus. Oh Pai, mova, Pai, nessas vidas, nessas famílias, Pai. Nesses dias difíceis, Pai, que o Senhor esteja assim sustentando os Teus filhos, Pai. Sustente-os, Pai. Derrame sobre eles
as tuas fontes, Senhor. Jesus Cristo, que é a fonte da vida eterna. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração. Amém? Amém? Nós vamos orar pelos pedidos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém, Júnior? Júnior? Não. Aí não. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração, irmãos. E nós queremos clamar, amém? Talvez você tenha pessoas aí que toda semana está colocando um pedido de oração e tem pessoas às vezes que ficam com vergonha, falam, não vou pedir mais por isso, né? Vou deixar quieto, não vou orar mais por certa situação, que aquilo eu já vi que não vai acontecer. Mas a palavra do Senhor fala lá em Mateus 7, no capítulo 7, peça e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Amém? Você vê aí 3 ações, 3 verbos que competem a mim, a você fazer. Pedir, buscar e bater. Amém? Clamar. Esse é o papel da igreja. Agora, desistir, achar que não é a hora, achar que eu pedi que não vai acontecer, esse não é o seu papel. Se você tomou esse papel, você está tomando uma outra forma que não é aquela que Deus tem para você. O seu papel aqui nessa terra é pedir, é buscar, é bater. Amém? É isso que o Senhor designou para a igreja. A igreja do Senhor é todos aqueles que creem, declaram o nome de Jesus. Aqueles que confessam o Senhor Jesus como o único Salvador. Essa é a igreja do Senhor, poderosa. Então foi para isso que o Senhor te chamou. Amém? Mude a sua palavra e tenha uma palavra de fé. Hoje nós vamos clamar pela família da Simone e do Dionei. Amém? Obrigada, Laila. A Laila hoje está toda maquiada. Vocês nem conhecem a Laila. Ela é minha vizinha aqui. Ela chega aqui em casa, tem dia que dá até susto na gente. Mas hoje ela tá, ó, top. Vamos orar pela Simone, família, Francisco e Tereza, pelo Franklin, pela vida do Vinícius, do Tony, Felipe, pela família da Paloma Marinete, um abraço, para o Carlinhos, pelo João da Caiana. Nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre essa família também, amém? Sobre a vida da Adriana, declarar que o Senhor é aquele que fortalece, sobre a família do Itamar Barbosa, sobre a vida dele. Queremos declarar que a recuperação, ela vem através mesmo do clamor, amém? Que o Senhor é aquele que traz vida, restauração, livra essa família, em nome de Jesus. Pela família e pelo esposo da Edilane, pela Isabela Rodrigues e seus filhos, pelo Wellington, cunhado da Elaine, nós temos clamado por ele, pela família da Débora de Oliveira, pela recuperação da Janice, louvar, né, pelo livramento que a Janice teve, glória a Deus por isso, pelo Marquinhos, pela Mariena, um abraço, pela vida da Uda, da tia da Cíntia, pela família da Rayane, pela Ana Clara e família, amém? Vamos clamar também pelas nossas famílias, né? Meu pai, minha mãe, né? O pai e a mãe do Rafa, as nossas famílias. Queremos clamar pelos nossos irmãos, meus cunhados, declarar a bênção do Senhor pela Maria Helena Barbosa, pela Ivonilde, vó do Tome, e pela Adélia Rude. O que eu falei, Laila? Vó da Tami. Ah, vó da Tami. A Laila faz a gente rir, não é hora disso. É hora séria. Amém, irmãos? Vamos clamar em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos diante de Ti cada pedido de oração. Senhor, nós apresentamos porque cremos que o Senhor é Deus poderoso, é Jeová Rafá, Jeová Nissi. O Senhor é Deus presente, é aquele que pode curar, libertar. Queremos clamar por cada vida, por cada família, declarar uma palavra de bênção, o fortalecimento espiritual. Queremos declarar a cura e a restauração física, emocional, espiritual. Senhor, sustenta essas vidas, essas famílias. Declaramos a proteção que vem do céu e declaramos que o Senhor, meu Pai, dá ordem aos teus anjos a favor de cada vida. Senhor, como uma coluna de fogo ao redor delas, o Senhor as protege. Como uma espada desembainhada, o Senhor é aquele, Senhor, capaz de cortar todo o mal. Senhor, anula todo o intento do inferno, corta a cabeça do inimigo, meu Pai, tudo aquilo que ele tem planejado contra essas vidas, contra essas famílias. Declaramos a paz, a salvação, o livramento, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, declaramos uma palavra de
vida nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só para te adorar, nós estamos aqui, declare isso. Só para te adorar e fazer o teu nome, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, Senhor, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Amém? Nós te agradecemos, né, por você ter recebido as nossas vidas aí na sua casa. Te agradecemos por você ter parado um tempo para ouvir essa palavra. E nós queremos, né, falar para você que o Senhor é aquele que pode continuar como uma fonte de água viva, jorrar sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus, sobre a sua família. Amém? Busque, né, peça, bata na porta, não desista. Amém? Pense nisso. Entre você receber e entre, né, o Senhor te dar, tem um caminho aí que chama você, meu irmão. E esse caminho é da perseverança. Amém? Não desista, em nome de Jesus. Pra te adorar e fazer, obrigado, Laia, e fazer teu nome, eu te amo, grande. Essa palavra depois ela vai para o YouTube, tá? Nós tivemos que criar um canal, porque às vezes as pessoas pediam, né? Falavam que não dava para ouvir a palavra, e às vezes a pessoa ouvia e queria compartilhar a palavra com alguém. Então nós começamos a gravar e, né, tá lá no canal Rafael e Keila, e você pode assistir essa live e a de casais também. Amém? Tá tudo lá gravadinho. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, irmãos. Um beijo, um Deus abraço. abençoe. Agora eu vou tomar banho, porque você acha que eu tô pronta? Eu nem banho também. Vou lá agora tomar Valeu! banho.